Roma era o maior poder do mundo, até que uma força imparável emergiu do leste. Seus guerreiros eram rápidos como o vento, suas flechas mortais e seu líder temido até pelos imperadores. Os hunos não eram apenas mais uma tribo bárbara. Eles foram uma força de destruição que quase destruiu o Império Romano. Esta é a sua história. A tempestade que se aproxima. Os hunos se originaram das vastas estepes da Ásia Central. Eram nômades, exímios cavaleiros e mestres na guerra. Seu modo de vida os tornava adaptáveis, e suas habilidades de sobrevivência eram inigualáveis. Mas o que os transformou de tribos errantes em uma máquina de guerra? Historiadores debatem suas verdadeiras origens, mas no século IV d.C., eles começaram sua marcha para o oeste, deslocando as tribos góticas e iniciando uma cadeia de eventos que abalaria a Europa. A grande migração e o impacto dos hunos. Os hunos não apenas devastaram os territórios por onde passaram, mas também desencadearam um efeito dominó que abalou o Império Romano. Suas invasões brutais incentivaram um fenômeno conhecido como a Grande Migração, ou Peregrinação das Nações, que ocorreu entre aproximadamente 376 e 476. Povos como os alanos, godos e vândalos foram forçados a abandonar suas terras ancestrais e buscar refúgio nas fronteiras do Império Romano. Esse deslocamento em massa desestabilizou ainda mais Roma, causando revoltas e conflitos internos que enfraqueceram suas defesas. Um dos episódios mais marcantes foi o caso dos visigodos sob a liderança de Fritigern. Expulsos de suas terras pelos hunos em 376, eles buscaram abrigo no Império Romano. No entanto, após sofrerem abusos por parte dos administradores romanos, se revoltaram, dando início à Primeira Guerra Gótica, 376 a 382. Essa guerra culminou na Batalha de Adrianópolis em 378, onde os romanos sofreram uma derrota esmagadora, e o imperador Valente foi morto. A máquina de guerra una, um novo tipo de inimigo. Diferente das legiões de Roma, os hunos lutavam de uma maneira que desconcertava seus inimigos. Seus guerreiros, montados em cavalos velozes, podiam atacar e desaparecer antes que seus oponentes pudessem reagir. Sua artilharia com arco e flecha era mortal, suas táticas imprevisíveis. Usando retiradas fingidas, emboscadas súbitas e pura mobilidade, eles sobrepujavam exércitos muito maiores que os seus. Roma já havia enfrentado bárbaros antes, mas nada como isso. Átila, o Huno, o flagelo de Deus. Então surgiu o homem que transformaria os hunos em um império de terror. Átila. Implacável, astuto e ambicioso, ele unificou as tribos hunas e lançou campanhas devastadoras pela Europa. Sob sua liderança, os hunos saquearam cidades, humilharam imperadores e fizeram até mesmo os poderosos romanos tremerem. Suas campanhas mais famosas, a invasão da Gália e o ataque à Itália, quase destruíram o Império Romano Ocidente. A lenda de Átila cresceu. Alguns o chamavam de o flagelo de Deus, acreditando que sua fúria era um castigo divino pela corrupção de Roma. Outros o viam como um senhor da guerra imparável, esculpindo seu legado com fogo e sangue. A Batalha dos Campos Cataláunicos, o último suspiro de Roma. Em 451 d.C., o general romano Flávio Aécio, conhecido como o último dos romanos, uniu as forças de Roma com os visigodos para deter Átila. Isso levou à colossal Batalha dos Campos Cataláunicos. A batalha foi feroz, com milhares de mortos de ambos os lados. Embora Átila tenha sido forçado a recuar, sua lenda só cresceu. Roma mal havia sobrevivido, e os hunos continuavam sendo uma força aterrorizante. No ano seguinte, Átila voltou sua atenção para a própria Roma. Suas forças marcharam para a Itália, saqueando cidades no caminho. O Império Romano estava à beira do colapso. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando Átila se aproximou de Roma, foi recebido pelo Papa Leão I. O que exatamente foi dito nesse encontro é um mistério, mas, surpreendentemente, Átila decidiu recuar e poupar a cidade.
Até hoje, historiadores debatem se foi uma questão diplomática, superstição ou um cálculo estratégico. A queda de Átila e o fim dos hunos. Mas até os maiores guerreiros caem. Em 453 d.C., Átila morreu misteriosamente em sua noite de núpcias. Sem sua liderança, o Império Huno desmoronou. A outrora unida horda se fragmentou, e logo os hunos desapareceram na história. Ainda assim, seu impacto foi imenso. Eles aceleraram a queda de Roma, mudaram o curso da história europeia e deixaram um legado de medo e respeito. Os hunos foram mais do que meros conquistadores. Suas táticas de guerra influenciaram a cavalaria medieval, seu impacto redefiniu a Europa, e sua história permanece como um dos capítulos mais emocionantes da história. Eles foram os bárbaros supremos, ou estrategistas brilhantes que aproveitaram a fraqueza de Roma. A verdade está em algum lugar entre os dois. Mas uma coisa é certa, o mundo nunca mais foi o mesmo depois dos hunos. E você, o que acha? Os hunos foram apenas destruidores ou foram o último grande teste da força de Roma? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias épicas da história.